Bom dia! Hoje iremos falar sobre o sexto e o sétimo mês de gestação do bebê. Os integrantes do grupo são Ana Rita, Giovana Mendeiros, a Joyce, a Júlia e eu, o Matheus. Quanto tempo dura uma gravidez? As 40 semanas de gravidez se iniciam oficialmente no primeiro dia do último período menstrual, ou seja, na realidade começa antes da concepção. A cada semana deve-se calcular de acordo com o primeiro dia de seu último período menstrual, assim como a sua idade gestacional. A duração da gravidez é de cerca de 280 dias, que são 40 semanas ou 10 meses lunares. Isto é um pouco a mais que 9 meses do calendário juliano, que usamos atualmente. Se dividirmos 280 por 30 para converter em meses, teremos 9,3 meses. Quando iniciar a contagem? A gravidez é convencionalmente calculada em semanas, a partir do primeiro dia da última menstruação. A idade gestacional, ou tempo de gravidez, terá que ser contada em semanas e não em meses. Não podemos usar os meses, pois eles não têm uma duração fixa. Alguns têm 30, outros têm 31 e temos ainda fevereiro, que poderá ter 28 ou 29 dias, dependendo do ano. Usamos a data da última menstruação para iniciar a contagem. Nos primórdios da medicina, essa era a única data conhecida para estabelecer o início da contagem de tempo de gravidez. Imagine que um casal, ao tentar engravidar, possivelmente tinha relação mais de uma vez durante um ciclo menstrual. Portanto, era difícil precisar em qual dia ocorrida a concepção. Evolução da gravidez. O desenvolvimento da vida intrauterina é um período fantástico e único. Inicia-se numa única célula que posteriormente se divide em várias células que acabam por formar os vários tecidos e órgãos. A vida no útero divide-se em dois grandes períodos. O período embrionário, que corresponde às primeiras 9 semanas a partir do dia da concepção, e é aquele em que todos os órgãos e sistemas se formam. Nessa fase, o bebê é chamado de embrião. É um período de intensa proliferação de células. Só para termos uma ideia, o bebê que começou a desenvolver-se a partir de 2 células chega ao final da 4ª semana com milhões delas. O período fetal inicia-se a partir da 10ª semana após concepção e vai até o nascimento. Nessa etapa, o bebê será chamado de feto, e os órgãos já formados sofrerão um processo de crescimento e amadurecimento, até se apresentarem em plenas condições de funcionamento no final da gestação. De uma maneira geral, o bebê estará pronto para vir ao mundo com 40 semanas, mas esse período varia entre 37 e 42 semanas. Caracteriza-se por um rápido crescimento corporal e pela diferenciação dos sistemas de órgão. Uma mudança óbvia é a diminuição relativa do ritmo de crescimento da cabeça em comparação ao resto do corpo. 6º mês. Tamanho da barriga. Em seu 6º mês de gestação, a coluna da mãe se curva para frente e as articulações que se localizam na região pélvica se tornam mais flexíveis. Os enjoos tendem a desaparecer. A barriga apresenta tamanho médio e o umbigo fica mais evidente. A barriga, tende-se a mover bastante, já que a criança tem bastante espaço e está bastante ativa, o que pode fazer com que as costelas maternas se apresentem doloridas. Sintomas comuns no 6º mês de gestação. Mais ou menos na altura dos 6 meses, é comum sentir algum desses sintomas de gravidez. Todos esses sintomas são recorrentes, mas talvez a gestante não sinta todos eles. Queimação, inchaço das mãos, pés ou rosto, sensação de instabilidade sobre os pés, coceira na pele da barriga, peitos, nádegas e coxas, dor nas costas, constipação, indigestão, aumento do apetite, ronco, tontura, insônia, veias varicosas, cãibras nas pernas, e nessa fase a gestante pode sentir algumas contrações que se manifestam no útero e no abdômen. Elas são chamadas de contrações de Braxton. Estão preparando o útero materno para as contrações propriamente ditas, que surgirão mais para o fim da gravidez. Quanto ao bebê, as pálpebras se abrirão nesse mês.
e ele também começará a reagir a barulhos altos. As papilas gustativas já podem sentir o gosto daquilo que a gestante está comendo através do líquido amniótico. Por isso, é comum sentir o bebê ficar mais ativo após comer comidas apimentadas. O batimento cardíaco do pequeno já está mais alto, o suficiente para ser ouvido com estetoscópio. Tamanho do bebê na 21ª semana. O bebê agora mede uns 20 centímetros e pesa de 350 a 400 gramas, aproximadamente do tamanho de uma banana. Bom, na 22ª semana de gravidez, o bebê agora pode fazer as sobrancelhas de verdade. Os finos pelos são branquinhos, porque ainda não tem pigmento algum, né? As pálpebras também se desenvolveram, embora permaneçam fechadas e unidas até a 28ª semana. Quer dizer, provavelmente, né? E agora os braços e pernas do bebê estão proporcionais, mas também não estão no seu tamanho final. Ele tá chutando, agarrando, flexionando e apertando as mãozinhas. Unhas minúsculas agora cobrem completamente as pontas dos dedos, e elas continuam crescendo. Bom, neste ponto, o bebê só tem 1% de gordura corporal, mas ele continuará a ganhar camada de tecido adiposo para ajudar a produzir e reter calor corporal. Bom, o tamanho do bebê na 22ª semana é de aproximadamente 22 centímetros e pesa quase meio quilo. É basicamente o tamanho de um papaya. Depois do crescimento das sobrancelhas e os braços e pernas proporcionais, agora chegou a vez dos ouvidos. Os ossos nos ouvidos se enrijecem e, por vez, o bebê pode te ouvir. Neste período, é essencial dar carinho diário, lendo, conversando ou até mesmo cantando. Quanto mais o bebê ouvir sua voz, mais familiar ela soará no nascimento. O líquido amniótico que envolve o bebê é o lugar perfeito para ele se transformar em um recém-nascido saudável. O fluido salgado mantém o bebê quente, protegendo-o de infecções. É flutuante o suficiente para que ele exercite o corpo em desenvolvimento. Neste momento, o saco amniótico contém cerca de meio litro de líquido, que é renovado a cada 3 ou 4 horas. Na 23ª semana de gestação, o bebê tem um tamanho de uma berinjela ou de uma mão, com cerca de 28 centímetros e 500 gramas. Começam as dores na lombar da mãe e neste período é importante não usar saltos, já que se perde parte do equilíbrio, e o peso pode subir de 4 a 6 quilos. No final da 24ª semana de gravidez, o feto pesa cerca de 630 gramas. Um feto que nasce neste período pode tentar respirar, mas na maior parte dos casos não sobrevive, uma vez que as estruturas necessárias para as trocas gasosas ainda não se encontram completamente formadas. Neste período, a pele do bebê é tão fina que é possível ver os vasos sanguíneos, ossos e órgãos dentro dela. A pele vai continuar a engrossar com o passar dos meses, ficando tão opaca quanto a nossa. Os olhos do bebê estarão plenamente desenvolvidos até o final deste mês. Embora a íris ainda não tenha pigmentação alguma, a cor aparecerá ao longo dos próximos meses, mas o tom final só será definido após o nascimento. Na 24ª semana, o bebê pode ter o mesmo comprimento que uma espiga de milho ou um melão cantaloupe. O consumo de alimentos específicos aumenta, sendo os famosos desejos. É normal que na 24ª semana apareçam estrias levemente rosadas ou avermelhadas. Geralmente aparecem nos seios, barrigas, coxas e ancas. Para uma melhora das estrias, é preciso passar hidratantes nessas áreas. 7º mês de gestação. O tamanho da barriga no 7º mês é de aproximadamente de uma bola de basquete, podendo encontrá-la com 4 centímetros acima do umbigo. Até o fim do mês, ela continuará crescendo.
podendo chegar até 6,5 centímetros acima do umbigo. Sintomas comuns no 7º mês de gravidez. Nesse estágio do 3º trimestre, é comum sentir os efeitos da barriga cada vez maior e do progresso da gravidez. Os sintomas podem ser dor nas costas, fadiga, mãos e pés inchados, queimação, estrias, coceira, cãibra nas pernas e pés, ondas de calor, necessidade de urinar frequente, falta de ar, alterações de humor, insônia e contrações de Braxton Hicks. 25ª semana. O desenvolvimento do bebê. Coberto por completo, a pele do bebê ainda é fina, enrugada e pálida, mas está ficando um pouco mais gordinha a cada dia, graças à nova gordura e aos músculos. Capilares minúsculos estão começando a se desenvolver abaixo da pele de seu pequeno, dando-lhe um tom rosado. O bebê mede de 30,5 cm a 33 cm e pesa cerca de 680 gramas. O córtex cerebral está se desenvolvendo em camadas elaboradas. A maior parte da ação é ainda controlada por outras áreas do cérebro, que se desenvolveram muito mais cedo. Tamanho do bebê na 25ª semana. O bebê ele mede de 30,5 cm a 33 cm e pesa cerca de 680 gramas. Basicamente, ele tem o tamanho de um pepino. 26ª semana de gravidez. Essa semana, as narinas do bebê estão começando a se abrir, o que dá ele a oportunidade de praticar a respiração usando os músculos e pulmões recém-desenvolvidos no ar para inalar. Então, em vez disso, o bebê inala e exala o líquido amniótico. O reflexo de sucção do pequeno é tão forte que, se a mão dele flutuar perto do rosto, o bebê pode chupar os dedos. Ultrassonografias, muitas vezes, mostram os bebês no útero sugando os polegares. Eu mesmo, quando era um bebezinho assim, tem uma ultrassonografia minha, de eu chupando o dedão. Bom, se você der o dedo a um recém-nascido, você surpreenderá com a força que ele tem de agarra, né? Seu bebê está praticando esse super apertão neste exato momento. O brinquedo de tração favorito do bebê é o cordão umbilical. Ele fica apertando, sabe? O cordão umbilical dele. Bom, o tamanho do feto com 26 semanas de gestação é de aproximadamente 34,6 centímetros, medidos da cabeça ao calcanhar, e o peso é cerca de 660 gramas. É basicamente do tamanho de uma abobrinha. 27ª semana. Depois de estarem fechadas por mais de 4 meses, as pálpebras do bebê conseguem se abrir novamente com a parte visual do cérebro ativa e a maioria das estruturas dos olhos completa. Isso significa que o seu pequeno pode ver luzes e sombras. Assim como nos braços das mães, o balanço do corpo nina o pequeno dentro da barriga. Até mesmo as tarefas do dia a dia podem parecer um balanço para o bebê, graças ao líquido amniótico. Tudo que o bebê sente é um suave balanço. Tamanho do bebê na 27ª semana. Nessa imagem não dá para observar direito, mas na 27ª semana o bebê tem em média um tamanho de 23 centímetros. Esta é uma etapa vital no desenvolvimento pulmonar do bebê. Quando ele der a primeira respirada, os pulmões enviarão oxigênio para os vasos sanguíneos, os quais em seguida vão distribuí-lo por todo o corpo. Seu bebê também está fabricando surfactante para impedir que os sacos de ar grudem uns nos outros, o que permitirá que ele respire corretamente após o nascimento. Os brônquios estão amadurecendo, dividindo-se em ramos cada vez menores. Na 28ª semana, as ondas cerebrais do bebê indicam que ele está reagindo aos sons do ambiente. Os padrões também começam a mostrar diferenças durante o sono. Esses ciclos de sono se tornam mais claros e distintos mais perto da data provável do nascimento.
Tamanho do bebê na 28ª semana. Bom, com 28 semanas, o bebê tem um tamanho médio de 33 centímetros, que comparado com a 27ª semana, são 10 centímetros a mais, então ele cresce relativamente bastante nesse meio tempo. O início da fase final da gestação. O terceiro trimestre da gestação é a última etapa para a mãe e bebê se prepararem para sua nova vida. Crescendo a cada dia, o bebê consegue perceber o que acontece do lado de fora da barriga, reagindo a sons, vozes e toques. A gestante geralmente já deixa uma mala pronta, com roupas, fraldas e outros itens que serão utilizados durante a estadia da maternidade. Com o fim da gravidez se aproximando, o momento é de ansiedade, também de maior cuidado. É hora de manter a calma para que tudo ocorra da melhor forma, mesmo se houver imprevistos. As consultas e exames pré-natal continuam sendo essenciais. Aqui são algumas referências utilizadas. Bom, por isso é só. Muito obrigado pela sua atenção e espero que tenhamos tirado todas as suas dúvidas.